Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe informação em Libras. Em nossa página do Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Oito em cada 10 maridos acompanham as mulheres no pré-natal e o Ministério da Saúde quer aproveitar este momento para convencer os homens a cuidarem da própria saúde. Um terço deles morre por causa do infarto. E mais da metade não vai às unidades de saúde. Em média, o brasileiro vive 71 anos, já a brasileira, 78. E uma das explicações dessa diferença é que eles muitas vezes não se cuidam. Uma pesquisa feita com 6.000 homens mostra que quase um terço deles só procura o hospital quando precisa. É como se a prevenção não existisse. Isso é verdade mesmo. Um homem ele não se cuida ou deixa só para cuidar quando realmente precisa mesmo. Tem um pavor de injeção. E hoje o sistema público nos obriga a ficar mesmo dentro de casa. É só quando tá feio mesmo. Tem que estar não mais aguentando nada. Pô. Então não aguento mais. Agora eu vou. Antes disso, não. De jeito nenhum. O homem ele tem que parar de ser machista. Se a mulher vai ao ginecologista, o homem também tem que poder se cuidar. 1.000 dos 6.000 pesquisados dizem que nunca precisaram ir ao médico. Eles ainda fumam mais e comem menos frutas e verduras do que elas. O mesmo estudo revela que 8 de cada 10 homens estiveram ao lado das mulheres nas consultas do pré-natal. O número é considerado alto. Por isso, os médicos vão aproveitar o momento e pedir que os homens façam exames, como o de sangue e o de glicose. Cartilhas como essas serão entregues a profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde para incentivar a prevenção. Brasília, São Paulo, Bahia e Paraná já têm feito experiências nesse sentido. E o objetivo agora é espalhar a iniciativa. O que nós precisamos é otimizar esse atendimento e buscar atingir esta parte da população que não tem o hábito de frequentar os postos de atenção e que, por isso, muitas vezes deixam de identificar uma doença previamente e acabam tendo depois dificuldade de cura. Você já tentou substituir o sal por outro tipo de tempero? Existem ervas naturais que dão um sabor diferente à comida e ainda fazem bem à saúde. Reduzir o consumo de sódio é uma recomendação dos médicos para evitar problemas como a pressão alta. Ervas aromáticas não costumam fazer parte da lista de compra dos brasileiros, mas deveriam. Temperos naturais, tanto aqueles diferentes quanto os comuns, como a salsinha e a cebolinha, podem ser usados para temperar a comida e ainda deixar a alimentação mais saudável. Os mais comuns são cebola, alho, que ele tem uma ação anti-inflamatória e a gente pode utilizar em todas as preparações, como refogados, antes de preparar o alimento. E também temos salsinha e cebolinha. Tem a vitamina A, vitamina C e vitamina E, que ajuda no controle de pele, organismo, intestino, tudo isso é benéfico para a saúde. Até o gengibre, que tem vitamina C e é anti-inflamatório, pode ser usado em peixes e frutos do mar. O louro, tradicional tempero para o feijão, tem vitaminas A e D e o orégano é um excelente digestivo. Nós temos outras que o pessoal ainda não está acostumado a comprar, mas a gente tem como o alecrim, a sálvia, tomilho. Então são ervas que o pessoal não conhece ainda, que não tem uma orientação, mas que podem ser utilizados, substituindo o sal nas carnes, saladas, sopas, molhos, que a gente pode estar utilizando. E todos esses têm minerais e têm vitaminas, como vitamina A, complexo B e vitamina C. A hortelã tem efeito diurético e também pode ir no molho e na salada. Com tantos sabores, dá para reduzir bastante o sal. E para conservar os nutrientes, o ideal é usar os produtos frescos. Um adulto saudável pode consumir até 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a 2 gramas de sódio. Além do sal que a gente coloca na comida, também é preciso ficar de olho no sódio presente em produtos industrializados, que muitas vezes nós consumimos sem nem perceber.
É sempre bom dar uma olhadinha nos rótulos para buscar uma dieta balanceada. Diminuir o consumo de sal não é importante apenas para os hipertensos ou para quem tem problemas cardíacos. Este médico faz o alerta: excesso de sal é veneno para todos. Esse excesso de sal vai aumentar o trabalho do coração. Ele vai ter que fazer mais força, porque vai ter um volume maior de sangue para fazer a circulação. Ele tendo que fazer um trabalho mais intenso, você está desgastando o seu coração, está desgastando as artérias, que são os tubos que levam o sangue, e isso poderá provocar rompimento dessas artérias. Então, a hipertensão arterial é um dos fatores principais para as duas doenças que mais matam: o infarto do coração e o derrame cerebral. Uma norma federal prevê funcionamento de 24 horas para as delegacias de atendimento à mulher, inclusive nos fins de semana e feriados. Mas esta ainda é uma realidade distante em todo o Brasil. Em São Paulo, a primeira delegacia da mulher no país vai passar a funcionar ininterruptamente a partir deste mês. Camila viveu por 3 anos um relacionamento abusivo. Ela relata que sofria violência física e psicológica. A primeira vez que eu procurei uma delegacia da mulher, se recusaram a registrar minha queixa. A escrivã me atendeu com conselhos maternais: não, volta para casa, vai ficar tudo bem. Cerca de 10 meses depois da separação, eu continuava recebendo ameaças, continuava numa situação de violência física, psicológica, e aí eu fui de novo na delegacia e exigi o BO. Além disso, as agressões aconteciam em horários em que não era possível buscar ajuda. Sempre acontecia no final do dia, quando a gente se encontrava, depois do meu trabalho, depois do trabalho dele, no final de semana, que era o tempo que a gente tinha de convivência doméstica. Então as brigas aconteciam nesse momento que a delegacia estava fechada. Agora, essa delegacia da mulher, que foi a primeira inaugurada no Brasil e que fica aqui no centro de São Paulo, vai passar a atender 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa é uma reivindicação antiga do movimento de mulheres. Um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas cobra que isso aconteça em delegacias das 5 regiões da cidade e também nos municípios do interior. É super importante que a mulher, no momento em que ela seja agredida, que ela sofra uma violência, que ela consiga ir numa delegacia e fazer o seu boletim de ocorrência. Isso vai ajudar tanto a polícia a fazer as investigações, eventualmente encontrar e prender esse agressor, quanto a já dar as orientações que a mulher precisa receber. A delegada Rose, que é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, comemora o avanço. Um conhecimento que hoje as mulheres têm de todos os recursos que são colocados à disposição dela quando ela é vítima de violência doméstica, que ela então até se estimule, se encoraje a sair no final de semana e procurar ajuda. O calor da torcida brasileira causa polêmica na Olimpíada. Alguns turistas e atletas estrangeiros, pouco acostumados com o jeito brasileiro de torcer, reclamam do que consideram falta de respeito em algumas modalidades. Quando o assunto é torcer, os brasileiros mostram que estão sempre prontos. Nas arenas e fora delas, as camisas de vários países são a prova disso. Mas o que surpreende os estrangeiros é o barulho com que a paixão brasileira se manifesta nas arenas, ora com aplausos e ora com vaias. Vários veículos da imprensa estrangeira criticaram o comportamento dos brasileiros. Para o jornalista da BBC, que mora no Rio há 22 anos, as vaias da torcida acontecem muitas vezes por falta de informação. Eu vejo esse processo como processo de aprendizagem, onde a torcida brasileira vai aprender. Olha, nesse esporte não dá para se comportar que nem um estádio de futebol. O colombiano não se surpreende e acha que essa é uma manifestação dos povos latinos. Estou acostumado, pero creio que é normal. Para este engenheiro, as críticas da imprensa são exageros. Vai natural de quem assiste esporte com muita emoção, com muita garra. Essa é a forma que o brasileiro se comporta. O Comitê Rio 2016 vê as vaias como uma demonstração da paixão da torcida e considera as manifestações válidas, desde que não atrapalhem as modalidades que exigem silêncio. A ideia é que depois dos Jogos, o Brasil seja um país multiesportivo e que a paixão dos torcedores pelo futebol se estenda para outros esportes. E não são só vaias. Vários atletas foram adotados pela torcida brasileira, como o americano Michael Phelps e o tenista sérvio Novak Djokovic.
Há alguns excessos, alguns exageros que são próprios de um comportamento em multidão e de uma multidão tocada pela competição, já que é um mega evento esportivo, caracterizado pela competição. Agora, há um outro lado também. Há um lado da alegria, da paixão, do acolhimento que a torcida brasileira está fazendo em relação a diversos atletas e a diversas nacionalidades. E agora vamos ver algumas curiosidades interessantes sobre os brasileiros na Olimpíada. Por exemplo, Nenê, do basquete, com 2,11 metros, é o atleta mais alto do país. Com apenas 16 anos, Bruna Takahashi, do tênis de mesa, é a atleta mais jovem da delegação brasileira. Janice Gil, do tiro esportivo, é a mais velha, com 54 anos. Mas a maioria dos esportistas daqui tem entre 21 e 30 anos. O peso e a altura dos atletas também surpreendem. Os 165 quilos do judoca Rafael Silva dão a ele o título de mais pesado da delegação. Já a ginasta Flávia Saraiva é a mais leve e a mais baixa do time Brasil. Ela tem apenas 32 quilos e mede 1,33 m. Com muitos centímetros a mais, o atleta mais alto é o jogador de basquete Nenê, que tem 2,11 metros. E o Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.